Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar. É o canal que a gente luta, a gente briga, a gente enfrenta o tabagismo. E a gente vai falar hoje sobre pensamentos que não ajudam quem quer parar de fumar. Isso é muito comum, a gente nem dá tanta atenção, assim, a gente nem percebe, a gente nem se dá conta que a gente tem vários pensamentos que nos boicotam. A gente acaba tentando e não conseguindo e acaba até desistindo. Então, prestar atenção nesse tipo de pensamento pode ajudar muito. E aí vamos ver se você se identifica com alguns desses pensamentos. Eu vou dar um monte de exemplos. Só que antes disso, eu preciso pedir aquele que a gente pede toda semana. Quem não for inscrito no site, por favor, se inscreva agora. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, curtam, compartilhem, nos ajude a divulgar, porque se inscrevendo, curtindo o vídeo, compartilhando, comentando, quem quiser deixar algum comentário, nos ajuda muito, ajuda o YouTube a perceber que é um canal que ajuda as pessoas, que as pessoas estão gostando, estão interessadas, e nos ajuda então a divulgar esse canal que ajuda tanta gente a parar de fumar, tá bom? Então, pessoal, antes de a gente começar o tema, eu quero fazer um exercício com vocês. Por favor, peguem um papel e uma caneta para escrever. É importante que você pare o vídeo e escreva. Eu vou te fazer uma pergunta em duas partes. Primeira parte. Se eu falar para você uma frase assim, eu vou parar de fumar, o que vem à sua cabeça? Qual o pensamento que vem à sua cabeça? Eu vou parar de fumar. E a segunda parte da pergunta, o que você sente quando você escuta a frase, eu vou parar de fumar? Quando você escuta ou quando você fala, pode falar, eu vou parar de fumar. Qual é o teu sentimento? Escreve isso que no final do vídeo a gente vai comentar. Então vamos lá. Pensamentos que não ajudam pessoas que querem parar de fumar. Ou pensamentos que atrapalham as pessoas que querem parar de fumar. Mas antes eu quero ler aqui uma frase de uma autora norte-americana. Ela é autora de romances e de livros ligados à espiritualidade. E ela tem uma frase muito bacana, olha só. Você deve aprender uma nova maneira de pensar antes de dominar uma nova maneira de ser. Repetindo, o nome dela é Marianne Williamson. Você deve aprender uma nova maneira de pensar antes de dominar uma nova maneira de ser. É super bacana essa frase, esse pensamento dela, que mostra que quando a gente está a fim de mudar alguma coisa no nosso comportamento, nos nossos hábitos, se não mudar a mente, a cabeça, nada vai mudar. Por quê? O pensamento gera emoção e a emoção gera uma ação. Então, se a gente tem pensamentos que atrapalham, que boicotam, eles geram sentimentos ruins e que não levam a ações positivas. Esses pensamentos, a psicologia chama de pensamentos disfuncionais. O que quer dizer isso? O que quer dizer um pensamento disfuncional? São modos de pensar que nos fazem ver a realidade com um olhar distorcido. Então, pensamentos disfuncionais, esses pensamentos que não ajudam, que atrapalham, são pensamentos, são formas de pensar, são pensamentos que nos fazem ver a realidade com um olhar distorcido. A gente foca sempre no tabagismo, mas muitas vezes essas nossas conversas servem para outras coisas na vida, não só para o tabagismo. A gente vai focar no tabagismo, pensamentos disfuncionais para o tabagismo. Mas não é só para isso. E vocês estão vendo aqui, acender e apagar a luz, que está faltando luz aqui na minha casa, tá? Vamos lá. Tá chovendo muito aqui, graças a Deus, e fica indo e voltando aí a luz. Mas o seguinte, por exemplo, se eu falar, preciso... Porque sempre a gente pergunta para o fumante, por que você fuma? É importante o fumante ter noção, jogar para o racional, para a consciência, o motivo do que ele fuma. Às vezes o
fumante fuma há tantos anos já que nem para mais para pensar por que fuma. E aí, tem gente que me responde assim, eu fumo para controlar a minha ansiedade. Isto é um pensamento disfuncional. Por quê? Porque não ajuda. É um pensamento que leva a uma ação, que leva a uma emoção e que leva a uma ação que não ajuda, não contribui com nada. Então, o que seria um pensamento sadio? Eu vou tratar minha ansiedade para que eu possa parar de fumar. Então, é dar foco no que importa, no que interessa, e não usar o cigarro como remédio. Cigarro não é remédio, cigarro é veneno, cigarro mata, e eu falo toda semana isso aqui. Então, eu fumo para controlar a minha ansiedade. Isso é um pensamento disfuncional. Cigarro não controla a ansiedade, cigarro mata. O que seria um pensamento bacana, produtivo, que nos ajuda? Vou controlar a ansiedade, assim eu vou conseguir parar de fumar, tá? Então, assim, a gente vai falar aqui algumas frases e vai explicar por que essas frases não ajudam quem quer parar de fumar. Que tipo de pensamento disfuncional é esse? Então, por exemplo, o pensamento do tudo ou nada é um pensamento dicotômico, 8 ou 80. Então, uma frase de um fumante que usa esse tudo ou nada, por exemplo, ou eu paro agora ou eu não paro nunca mais. Gente, para que esse radicalismo, ou agora ou nunca mais, ou tudo ou nada? Isto não existe. Eu sempre falo que o fato de a gente não enxergar num momento assim de dificuldade, a gente não enxergar a saída, a porta da saída para aquela dificuldade, não significa que não exista saída, só significa que a gente não está enxergando. Então, ou eu paro agora ou eu paro nunca, não existe um caminho do meio, tipo, dá para se preparar e parar de fumar, não é assim o tudo ou nada. Gente, desculpa a luz, mas eu não vou parar de falar, tá bom? Eu acho que isso não vai impedir, não vai demorar tanto assim o vídeo, isso não vai impedir de a gente conversar. Outro pensamento que não ajuda nada é de super generalização. Já tentei uma vez e não deu certo. Então a pessoa tentou uma vez, não deu certo, eu não vou mais nem tentar. Isso é um pensamento disfuncional, é um pensamento que não ajuda. Por quê? A vez que a pessoa tentou, pode ter sido em outra situação, há muito tempo atrás a pessoa estava vivendo uma outra situação. Agora é outra coisa. É igual que a gente fala assim, um casal teve vários filhos, todos foram criados iguais. Isso não é verdade. Porque, por exemplo, no caso da minha família, né? Quando eu e meu irmão nascemos, meus pais tinham muita dificuldade financeira. Aí passou 10 anos, nasceram mais 2 irmãs. Meus pais já estavam melhor financeiramente. Então, eles foram educados, nós fomos os primeiros educados de formas diferentes que as minhas irmãs. Então, isso é um exemplo de que muitas vezes a gente fala assim, filho do mesmo pai, da mesma mãe, é tudo igual, foram criados iguais. Não é assim. E desse jeito a gente não pode super generalizar tudo. Eu tentei uma vez e não consegui. Mas o que estava acontecendo naquela época que você tentou? Como é que estava a tua vida? Quais eram as maiores dificuldades? Você usava o cigarro naquela época para quê? E hoje? De repente hoje a pessoa está com uma super consciência que ela quer parar de fumar, que ela está doente, ela precisa e quer parar de fumar e vai conseguir. Mas persiste ainda aquele pensamento disfuncional de que já tentei uma vez e não deu certo. Estou colocando aqui os mais comuns entre os fumantes. Filtro mental. A gente aplica um filtro e a gente só dá atenção para aquilo que é ruim. Lembrando, gente, que o pensamento disfuncional é um pensamento que nos boicota, que não nos deixa fazer o que a gente quer. O pensamento está no comando, não a gente. Porque muitas vezes a gente tem pensamentos que nos boicotam, né? Isso a gente pode falar um outro dia. Falar uma coisa que eu falo toda semana, não tem importância. Tabagismo é uma doença e mata. E é uma doença que é causada pela dependência da nicotina.
Então você vai usando nicotina, vai usando, até que uma hora teu cérebro fica dependente da nicotina para executar várias funções, entre elas produzir a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela nossa sensação de prazer e bem-estar. Só que a nicotina é uma droga psicoativa. O que quer dizer isso? Ela trabalha, ela ativa algumas regiões do cérebro ou até desativa algumas funções do cérebro que são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo como um todo. Como é responsável, inclusive, pelo organismo como um todo, que gera uma boa ou má qualidade de vida. Então, por exemplo, quando a gente começa a usar muito nicotina, o cérebro fica, entre aspas, preguiçoso e para de liberar dopamina naturalmente. Precisa do estímulo da nicotina para isso. Então, a nicotina mexe com o funcionamento cerebral e, portanto, muitas vezes a gente enxerga a realidade de uma forma diferente. A gente enxerga a realidade de uma forma que não se sustenta que não conversa com a realidade. Eu vejo a vida de um jeito que não é daquele jeito que está acontecendo na realidade. Eu tentei parar de fumar, mas fiquei tão irritada, maltratei todo mundo, não deu certo. Então, você faz um filtro, você só enxerga um aspecto daquela sua tentativa de parar de fumar. Você não enxerga as outras coisas, você foca no aspecto negativo. E desqualifica, que é um outro tipo de pensamento disfuncional que a gente desqualifica o que é bom. Então a gente não olha, sim, eu fiquei irritada, mas também comecei a me sentir livre, que eu podia sair em qualquer lugar sem medo de sentir vontade de fumar. A gente só vê, a gente foca no negativo e nem enxerga o positivo, ou a gente desqualifica o fato positivo. Sou separada e quando eu me separei do meu marido, do meu ex-marido, eu ganhei um livro. Já contei isso aqui também algumas vezes, mas eu acho bem bacana a gente repetir. O livro se chamava A Arte de Separar-se. Me desculpa o autor, faz muitos anos, eu já não tenho mais esse livro, nem sei o nome do autor. A Arte de Separar-se. E nesse livro, o autor chama a atenção que a gente tem uma tendência para se vitimizar. A gente tem uma tendência para focar, eu sou uma coitada, né? Então, quando o tema era separação, né, de casal, a gente tem a tendência de focar no que a gente perdeu. Então era tão gostoso quando a gente saía para passear. Era tão gostoso sonhar junto, fazer planos juntos. Então a gente foca no que a gente perdeu. E não foca no que ganhou, porque afinal de contas, se a separação veio é porque o relacionamento não estava bom, já não trazia felicidade. E a gente não foca no que é bom, no que a gente ganhou com aquela perda. Esse pensamento disfuncional, que é o filtro, a gente filtra aquilo que a gente quer sentir vítima. Eu estou sentindo tanta falta do cigarro, eu não tô nervosa porque eu tô sentindo muita falta. Sim, tá sentindo, mas foca no bom. Sim, eu tô sentindo muita falta do cigarro, mas, por outro lado, eu não estou mais fedida. Mas, por outro lado, eu não tô agredindo a minha saúde. Mas, por outro lado, eu estou ganhando liberdade. Quase todas as situações na vida têm um lado positivo também. Adivinhação é um outro pensamento disfuncional. Uma frase de um fumante que tem esse pensamento de adivinhação. Eu sabia que não ia dar certo. Como é que sabia? Isso não existe, eu sabia. Eu me conheço, eu sei que não ia dar certo. Não é possível saber. Eu vou contar. Eu tô há 17 anos sem fumar. Mas eu fumava muito. E eu fumei, e eu não me orgulho disso, eu falo isso como uma coisa triste, uma opção errada que eu fiz na minha vida. Eu fumei durante minha gravidez. Eu fumei. Eu amamentei fumando. Foi um crime que eu fiz. Meus 2 filhos tiveram sequela do cigarro. Hoje superaram, mas pequenininhos eles tinham sequela. Uma é minha filha Maitê, que é minha sócia aqui no projeto antitabagismo. Muita gente conhece ela dos vídeos e tal.
E o outro é o Felipe. Também eu gravei um videozinho, tem no Instagram, eu apresentando o Felipe, contando que até uma certa idade ele teve bronquite por causa de eu fumar na gravidez e depois amamentando ele. Por que eu tô falando isso? Porque eu tinha pavor de pensar em parar de fumar. Eu tinha pavor. Eu imaginava quanto que eu ia sofrer, porque eu fumava 2 maços por dia. Eu tinha horror de imaginar o que eu ia passar para conseguir ficar sem fumar. E eu achava que nunca mais eu ia ser feliz, que a vida não ia ter mais graça. De verdade, eu pensava isso. Só que um dia, e essa história eu conto depois, em alguns vídeos eu já contei por que eu decidi parar de fumar, e eu decidi parar de fumar, e juro pelos meus netos, pelos meus filhos, que são os seres mais importantes na minha vida, em 5 dias eu não tinha vontade de fumar. Em 5 dias. Eu me surpreendi, eu lembro que eu tinha uma loja, a gente alugava livros naquela época, e eu falava, que incrível, eu não estou sentindo vontade. Eu estava achando até que estava acontecendo uma coisa estranha comigo. 5 dias eu consegui já superar a fissura. Claro que eu lembrava de momentos quando eu fumava e tal, e em algum momento me batia uma vontade, mas era uma coisa tão boba, tão insignificante, foi tão fácil para mim, mas eu fazia uma previsão assim de que nunca eu seria feliz sem o cigarro. Nunca eu ia conseguir ter uma vida normal sem o cigarro. E, graças a Deus, minha vida é muito melhor sem o cigarro. Então, isso é adivinhação. E tem catastrofização, também é um outro pensamento disfuncional. Se eu parar de fumar, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu não vou conseguir viver sem o cigarro. Isso também é um pensamento que não é verdadeiro. Ao contrário, se você continuar fumando, você vai morrer. 423 pessoas morrem todos os dias no Brasil. Eu vou repetir, que vocês podem achar que não entenderam muito bem. 423 pessoas morrem todos os dias no Brasil de causas ligadas ao tabagismo. Isso é um dado do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é quem no Brasil toma a frente do trabalho antitabagismo. Então, sim, você pode morrer por continuar fumando, não porque vai parar de fumar. Outra coisa, um pensamento super comum e muito disfuncional. Eu deveria ter conseguido. Eu já deveria ter parado. De novo, o tabagismo é uma doença causada pela dependência da nicotina. Não é assim, passe de mágica, como trocar uma roupa. Vou parar de fumar, vou trocar roupa. Não é assim. O fumante é dependente químico e precisa ter um método para conseguir parar de fumar. Porque, na verdade, até que a gente escuta muito que parar de fumar é fácil. O difícil é não recair. É verdade isso, quer dizer, tem uma certa verdade nisso. É muito difícil não recair. Por quê? Porque a pessoa para de fumar de qualquer jeito. Eu tenho que parar de fumar, e para. Sem conhecer suas dificuldades, sem ter uma relação racional com o cigarro, a pessoa tem uma relação afetiva com o cigarro é meu amigo, o cigarro é meu companheiro. Não é. Amigo e companheiro não mata, o cigarro mata, quer dizer, alguns companheiros matam, Deus me livre, né? Mas assim, em geral, né, os amigos, os companheiros não matam, não nos dão veneno, porque o cigarro todo dia é um pouquinho de veneno que a gente coloca, o cigarro tira dinheiro da gente, o amigo, o companheiro não faz isso, não mata, né? Não tira o dinheiro, quer dizer, não deveria tirar também. Bom, pessoal, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu não posso entrar nas exceções, né? Mas no geral, o amigo, o companheiro é aquele que nos eleva, não aquele que nos destrói. O cigarro destrói. Eu deveria parar de fumar. Não é assim. Claro que deveria, mas não é assim. Não adianta sentir culpa, se sentir fracassado porque não conseguiu parar de fumar. É difícil, precisa ter método, precisa desconectar esse cigarro do emocional. Tem um trabalhinho aí para fazer. Claro, milhões de pessoas param de fumar todos os dias. Infelizmente, outras milhões começam a fumar. Mas dá para parar de fumar. E assim, tem vários pensamentos disfuncionais, mas que eu trouxe aqui
para hoje, para a gente conversar sobre tabagismo, tem um muito importante, que é assim, eu paro a hora que eu quero. Não é verdade. Quando você é tabagista, quem está no controle é a nicotina, não é você. E agora, pessoal, que a gente já falou desse pensamento disfuncional, dos pensamentos disfuncionais, pega a resposta que você deu lá às perguntas, o que você sentiu quando você fala ou quando você ouve a frase eu vou parar de fumar. O que você pensou e o que você sentiu. Pega isso que você escreveu e vê se você identifica alguma frase, algum sentimento disfuncional aí. E se você identificar, como que pode melhorar esse pensamento? Que ação que ele pode gerar positiva para te ajudar a parar de fumar? Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo muito, muito, muito a presença de todos. E espero todos a semana que vem. Beijo, tchau!